Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia. Um livro bem fácil da gente encontrar, no Gênesis, não tem erro. Mas se você quiser chegar aí, é bem facinho. Capítulo 37, que você deixa aí aberta a sua Bíblia, o seu smartphone, também vai ser projetado. Mas nós temos proposto no coração para esse ano o desejo de que o Senhor continue aquilo que Ele começou, que é edificar a sua igreja. O nosso tema anual é edificarei a minha igreja, assim diz o Senhor Jesus. Não é a igreja do pastor Juarez, nem do pastor Davi, nem do pastor Nivaldo, nem do conselho, é a igreja dele. E alguns domingos atrás, se você procurar ali, você vai ver uma mensagem que eu trabalhei um pouco a respeito da edificação pessoal. Porque eu creio que muitas vezes nós pensamos em edificação de igreja como um corpo, e sim, vamos falar sobre missões, sobre ação social e tantas áreas que tem a ver com uma igreja que realmente é fiel ao chamado de Cristo. Mas a verdadeira edificação, ela começa pelas nossas vidas. Começa em uma sondagem individual, porque justamente com o nosso testemunho que Deus vai fazer com que outros possam desejar amá-lo e conhecê-lo. E até algo que eu comentei na época, foi falando sobre muitos que mesmo estando na igreja, mas decepcionados com Deus, por na verdade entenderem e desejarem um Deus diferente daquele Deus que a Bíblia fala. Não é um Deus que se manipula, não é um Deus que, se Ele não faz aquilo que eu espero, ou que daquilo que eu cito alguns textos bíblicos dizendo que Ele tem que fazer aquilo, como se fosse o tempo dele, o jeito dele. E às vezes eu me decepciono, não porque Deus deixou de ser Deus, mas porque Ele não fez o que eu queria. Mas essa noite eu queria, na verdade, trabalhar algo um pouquinho adiante, que tem a ver com as nossas famílias, tem a ver com o trabalhar de Deus nas nossas vidas, daquilo que acontece dentro da nossa casa. E um pouquinho também maior com aqueles com quem convivemos no dia a dia, que são os nossos amigos, são aqueles que estão mais próximos. E para falar de família, eu creio que o livro do Gênesis é um dos livros em que se mais contam histórias sobre famílias. E diga-se de passagem, nem sempre são histórias muito bonitas. Muitas dessas histórias são cheias de bagunça, muitos rompimentos, mas também muitas restaurações. E nós percebemos nisso um mover de Deus que vai mostrando também a realidade da nossa própria família e da nossa própria vida. E como também você já deve ter presenciado ou vivido na sua casa alguns rompimentos, alguns problemas, talvez tenha visto restaurações, em alguns momentos talvez ainda não, mas pela fé nós aguardamos. E um desses momentos de um rompimento familiar inimaginável foi o que aconteceu no capítulo 37 de Gênesis. E eu vou ler até o verso 28. É uma leitura um pouquinho longa, mas você vai ver que como é uma história, e você vai lembrar, eu queria que nós acompanhássemos. Nos diz assim o texto a partir do verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Leiam vocês o seguinte, vamos lá. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Silpa, mulher de seu pai, e trazia as notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então se disseram aos seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho,
e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti nessa terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, mantemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que não darão sonhos. Que irmãos, hein? Bom, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis o sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre eles. E isso disse para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Tomando, lançaram a cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. José do Egito. Vamos orar? Ó Deus, eu te louvo pelo privilégio que temos essa história aqui relatada. Não é uma história muito bonita, Pai, no sentido de avaliarmos os sentimentos das pessoas aqui envolvidas. Mas ao mesmo tempo também eu sei que o Senhor permitiu que assim o fosse, para que aprendêssemos com ela. Então, fala ao nosso coração, ó Deus, e nos mostre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, lendo essa história, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: ufa, a minha família não parece tão ruim, né? Bom, pelo menos a gente não julga que chegamos a um nível como esse. Mas justamente eu creio que essa história que está logo no começo, lembra? Está logo no começo da Bíblia. Ela relata talvez uma das coisas mais terríveis que, na verdade, circundam, estão presentes e sempre podem se levantar dentro de uma casa. Você vai dizer: nunca vai ser na minha. Mas você pode ter certeza, tá? Que talvez não seja problemas que você já vivenciou na sua família, problemas como acontece aqui de raiva, de inveja, de violência, mas quem não tem irmão? Né? Eu vou confessar a vocês que eu não me lembro muito da minha infância, porque o meu irmão tem uns 3 anos e meio, 4 anos abaixo de mim, mas como nós tínhamos primos das mesmas idades nossas, eu tinha o meu grupo, ele tinha o dele, mas eu tenho 2 filhas em casa. 2. Você já viu briga quando os 2 querem uma mesma coisa? Ou as 2? Quando alguém quer algo do outro e o outro não quer emprestar?
E o pior, quando alguém pegou escondido algo do outro. Já percebeu quando faz isso? Normalmente quebra, rasga ou suja. É assim ou não é? Gente, eu já vi amigos meus irem às vias de fato. Criançada saindo rolando, um grudado no cabelo do outro e assim vai. Alguém já disse, ainda bem que eu só tenho irmãs. Um homem falando, lógico, né? Porque talvez ele pudesse um pouco subjugar. Mas a verdade é que quando nós olhamos, né, para essa história, e nós vamos perceber que aquilo que estava acontecendo naquela família era cercado de muitas coisas que talvez não na mesma proporção ou todas juntas no mesmo lugar pode acontecer dentro da nossa casa. Eu sei que o que aconteceu talvez não se compare às briguinhas que a gente teve na infância, e que com certeza eu fui briguento também. Eu acho que psicóloga, eu acho que está lá no meu subconsciente que eu não consigo trazer para poder lembrar as coisas erradas que eu fiz, mas essa é uma outra história. Mas quando a gente vê aqui, a gente percebe o seguinte, que havia muitos erros. Erro do pai de amar e demonstrar que tinha mais amor para um filho do que com outro. E a gente sabe que a cada momento que você vai lendo, você vai vendo que os irmãos tinham mais raiva. E tinham mais raiva. Era assim ou não era? E a raiva foi aumentando cada coisa que acontecia. E os benditos dos sonhos que ele tinha, né? E normalmente são sonhos de, vamos dizer assim, de grandeza. E para completar a situação, os irmãos não ficaram tristes ou bravos com ele, simplesmente porque ele ganhou a melhor roupa de volta às aulas. Sabe quando a gente ganha aquela roupinha nova, uma roupa melhor do que os irmãos? Não. Na verdade, eles não tinham apenas uma indisposição contra o José. O que eles queriam era matar. Não todos, lógico. Mas tinha alguns que aquilo foi crescendo de tal maneira no coração que o resultado era, olha, nós vamos matar. Eu sei que eles não vão chegar a vias de fato, mas eles chegaram a esse ponto de odiar e querer matar por causa de uma série de coisas que foram acontecendo. E o relacionamento já havia sido rompido de José com os irmãos muito antes do que fizeram ali naquele campo. E eu sei que talvez a gente não entenda num grau muito menor, mas talvez existam coisas e relacionamentos na nossa vida, aí puxando a sardinha, né? Não para a nossa brasa, porque o negócio vai esquentar um pouquinho. Mas a verdade é que quantas vezes na nossa história, nós temos relacionamentos que foram também rompidos, por causa de coisas que a gente não gostou. Eu não quero dizer que você não tenha sofrido com isso. Sofremos, como José sofreu, como os irmãos sofriam por ver a predileção do pai. Mas para dizer o seguinte, talvez, ninguém daqui, eu estou falando de repente quem está me escutando de casa, mas talvez tenha alguém na história da sua vida, um irmão com que você não fala mais. Ou talvez não é nem que você não fala, você não quer assassinar ele não, mas também não se importa mais com ele. Fala assim, para mim, visitar então mais complicado. Para não dizer aqueles que falam aquela terrível frase, né, que para mim ele morreu. Isso tudo tem a ver com rompimento de relacionamentos. E você pode falar, mas pastor, o que isso tem a ver? A gente vai ver até o final dessa ministração o quanto Deus se importa com os relacionamentos e como Deus usa esses relacionamentos para cumprir o projeto dele. E se eu não entender isso, eu não vou permitir que a edificação chegue ao nível que Deus deseja. Porque se eu sou edificado, mas essa edificação não chega ao nível da minha família, a ponto de eu entender o que Deus quer fazer através de mim, para que possa subir um nível maior de atingir uma igreja, e dessa maneira que possa atingir outros lugares, nós talvez não vamos entender o mover e o agir de Deus. E olha, como a gente diz, ainda bem que esses irmãos não foram às vias de fato, no caso de matar o José. Isso não aconteceu porque Deus levantou dois jovens, o Rúben e o Judá, que eram mais velhos do que José, e diga-se de passagem, eles não eram irmãos totalmente, eram meio-irmãos, irmãos por parte de pai, porque o Rúben e o Judá eram filhos de Lia, enquanto José e Benjamim, e no nascimento do Benjamim, a Raquel, mãe dos dois, veio a falecer. E a verdade, eles que foram em defesa, mas também foi o abençoado do Judá que falou, bom, vamos vender ele. Agora, você imagina, quando esses 10 voltam para casa, porque o Benjamim não estava lá, que era muito menorzinho, eles voltam para casa por cerca de 10 anos, não se ouve falar mais nada desses. Ou
Você imagina o que deve ter passado no coração desses enquanto eles estavam ali? O que deve ter passado quando eles veem o pai sofrendo e um olhava para a cara do outro, e esses que não desejavam a morte do irmão, que não podiam falar nada, quantas vezes talvez chegou sabe assim, mordendo a língua para contar. Vergonha, culpa. Mas a verdade é que a nossa história volta para outro lado, contando a história sobre a vida de José. E o que Deus fez? Os próximos anos que José seguiu foram anos em que Deus concedeu a ele, ao mesmo tempo que vinha uma série de problemas, mas Deus foi forjando. À medida que ele levava uma cacetada, Deus fazia ele ter sucesso. Quando ele era colocado à prova quanto à questão da mulher de Potifar, que tenta ali se deitar com ele mostra integridade, ele aprende sobre isso e defende, não, eu não posso fazer isso. Quando ele é lançado numa cadeia ali, num presídio, num lugar que ele poderia falar, para mim acabou, na verdade ele demonstra ser abençoado em liderar pessoas que são condenadas. E quando ele se coloca ali para servir, interpretando os sonhos, que depois você pode ler essa história por completo, você vai perceber que ele constrói uma reputação mesmo diante de tudo que ele viveu, para ele chegar até no final da história, para se tornar o supervisor geral do Egito. Só tinha acima dele o faraó, e não foi para supervisionar um momento simples não, era em pandemia, era em momento de luta, era em momento de escassez. Ele foi colocado para poder gerir e fazer com que pessoas fossem salvas. E o texto diz, se você for ler do capítulo 34 a 41, que a frase que mais se repete é que Deus estava com ele. Vamos dizer juntos? Deus estava com ele. Por isso, meu irmão, quando a gente olha para aquela família e olha para as nossas, eu quero te lembrar de uma coisa. Famílias, vamos dizer junto o que está escrito lá? Famílias não são perfeitas. Problemas relacionais são inevitáveis. Na nossa vida, no meio familiar, eu sei que com certeza o José carregou muita dor que ele viveu com os seus irmãos, mas o que Deus estava fazendo era trabalhando o coração dele, trabalhando para algo muito maior que talvez ele não conseguisse perceber, e Deus já tinha proposto lá do início uma reaproximação, um momento em que haveria um encontro. Deus já tinha uma hora marcada, Deus já tinha um local marcado, Deus já sabia como seria isso. Mas para que isso acontecesse, para que a história de José fosse completa, ele tinha que passar por uma coisa muito difícil, que é tão complicada para nós. Ele precisava vivenciar um negócio que se chama perdoar. Por isso, meu amado, lembra de uma coisa, vamos ver juntos? A restauração de relacionamentos rompidos requer a renúncia ao ressentimento. Sabe o que é ressentimento? Sabe, né? Aquele negocinho que fica dentro da gente, quando a gente lembra, aquilo de novo, como se desse aquela dor na boca do estômago, como se queimasse, que você precisasse, tomar aquele... Quando você lembra do fato, aquilo te tira do sério. E ele precisava aprender sobre isso. E é justamente a partir do capítulo 42 de Gênesis, é que vai mostrar como Deus está trabalhando. E aí então, ele tem um reencontro. Se você for ler a história, então José ele vai passar por tudo, ele vai ser vendido, e a senhora você conhece, mas vou só relembrar um pouquinho, ele foi vendido, foi para a casa de Potifar, a mulher do Potifar... E cresceu os olhos porque era um moção bonito, tentou deitar com ele falou assim, eu não posso, eu honro meu Deus e meu Senhor, e ele fugiu, a mulher mentirosa, disse que tinha acontecido alguma coisa, ele foi preso, ali na prisão, Deus concedeu que ele tivesse a interpretação de sonhos dos que estavam ali, até a ponto de Faraó ter um sonho, e ele pôde revelar, e assim Deus o colocou no palácio. Mas chegou um momento em que uma fome se levantou, que era o motivo do sonho, e então os irmãos foram encontrá-lo. Chegou a hora daquele reencontro preparado por Deus. Tenta você se colocar no lugar dele. E ele, na época, você deve ter assistido um filminho de José, A pessoa se travestir de um egípcio não é muito fácil, Que aqueles penteados, aquelas pinturas, ninguém a conhecer de verdade.
E quando aqueles se aproximam, e que José vê que é seus irmãos que estão ali, porque talvez até esse momento José não tivesse em mente de que, junto de todos aqueles que chegariam, a grande fome que atingiu, não atingiu apenas o Egito, mas todo um local, não sei se o mundo todo, mas aquilo veio trazer diante dele aqueles que o haviam odiado, aqueles que o haviam lançado numa cisterna, aqueles que queriam matá-lo e aqueles que o haviam vendido. Eu imagino que se eu visse aquilo, ia passar um filme. Você também ia ser assim ou não? Ou sou só eu que sou meio ruinzinho mesmo? Daquele nó na garganta que você dá 3 engolidas. E então a gente percebe que algo que Deus trabalhou no coração daquele homem, foi que Deus ensinou a renunciar, a deixar de lado o ressentimento que ele tinha para com os irmãos. E diga-se de passagem, você pode até ver, que ele usa alguns estratagemas para poder, porque ele pensava assim, será que os meus irmãos continuam aqueles do passado? Será que eles continuam sendo aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo comigo, que me venderam? E então você vai ler depois lá, mas fazendo um curto resuminho. Quando José se depara com os irmãos da frente dele, porque queriam comida para levar para a sua terra, e quando José os reconhece, diz que ele saiu de lá e foi chorar, porque a comoção encheu-lhe o coração, e então ele falou assim, olha, manda ver, pode distribuir, dá comida para eles que precisam. Mas antes de sair, ele falou o seguinte, deixa eu provar se são realmente o coração transformado. Ele falou assim, olha, vocês estão aqui, são de onde? Somos da terra tal, lá de Israel. Mas o que vocês vieram fazer aqui? Pegar comigo? Ele falou assim, não, vocês são espiões. Vocês vieram para espiar a terra. Não, senhor, mas como que é? São só vocês? Tem pai? Não tem pai? Tem irmão? Como ele sabia da história, né? Ele falou assim, nós temos um pai que já é velho, temos um irmão mais novo. Então falou assim, olha, para vocês provarem que não são espiões, botou os 10 presos por 3 dias. Depois de 3 dias ele falou assim, venham aqui. Para provar, eu vou liberar 9. Um vai ficar. Então é o seguinte, para mostrar que não são, vocês vão voltar à terra de vocês, vão pegar o irmão menor. Quem que era o irmão menor? Benjamim, que era o irmão total, por assim dizer, de José, de pai e mãe. Então falou assim, vocês vão trazer. Então, não tinha o que fazer, largaram lá o irmão, e foi Simeão, e voltaram. Quando chegaram no meio do caminho, abriram um dos sacos para dar ração para o animal e descobriram que José tinha mandado, ninguém sabia que era, mas o dinheiro da comida estava toda dentro de cada saco. Aí que ficaram com medo, falaram assim, esse homem vai fazer alguma coisa. E quando chegaram em casa, relataram então para Jacó, olha pai, seguinte, está aqui a comida, só que ficou um preso lá, está um lá. E para libertar aquele, nós temos que levar o seu mais novo, que é o Benjamim. O pai falou assim, o quê? Não. Eu já perdi um. Tem outro preso. Vocês vão levar o meu mais novo, vou ficar sem 3. Não vão fazer isso não. E aí quando contaram ainda que os filhos estavam ali, com o dinheiro no saco, falou assim, não, agora que o negócio está feio. Mas acabou a comida de novo. E o pai fala assim, olha, vão lá para buscar mais alimento. E aí então um deles disse, falou assim, olha pai, nós vamos. Mas nós vamos ter que levar o Benjamim junto, porque senão nós vamos ser presos e não vai ter jeito. Então, com muito custo, liberou. Quando chegou lá, todos recebidos, liberado aquele que estava, sentaram na mesa e festejaram. Para o Benjamim, lógico, 5 vezes mais porção na mesa, mais comeram de se regalar. E vão embora. De novo, José manda botar todo o dinheiro dentro dos sacos, mas com adicional. Mandou colocar o copo dele dentro do saco de comida que o Benjamim levava. E quando foram atrás deles para buscar, que acharam o copo, falou assim, não, esse vai ficar preso. Esse agora, porque vocês roubaram, eu recebi vocês. E então, em todo esse curso, eles não sabiam que era José, não sabiam que José conhecia a língua. E eles falavam entre si, falando assim, isso é resultado do que nós fizemos com o nosso irmão lá no passado. E agora nós não podemos permitir que isso aconteça de novo. E então um deles se levanta, e Judá fala assim, olha, governador, olha o seguinte, se o senhor quer manter a mim, eu fico, mas não deixa que o meu irmão fique, porque o meu pai já é velho, o meu pai já sofreu com o irmão que foi perdido, e eu não posso permitir isso, eu fico.
E então, quando ele percebeu que os irmãos realmente tinham tido uma transformação, então ele se revela, ele se mostra. E há um choro, e aí manda trazer todos, o pai vem, aquela caravana, são colocados num dos melhores lugares ali no Egito, e a vida segue. Mas uma coisa ele teve que fazer, ele teve que abandonar o ressentimento para que pudesse receber aqueles irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Meu irmão, se tem alguma coisa, porque Deus queria dar alimento para aquele povo, mas se José tivesse com o coração fechado e não perdoasse, voltariam, não seriam alimentados. Deus tinha um projeto. Isso eu quero dizer para você, meu amado. Perdoar, C.S. Lewis diz assim: todos consideram o perdão uma ideia bonita, até precisarem perdoar alguém. Estão entendendo? Ele fala, não, perdão é coisa que vem de Deus, porque Deus me perdoou, eu perdoo. Até que o ferido é você ou eu, e eu tenho que perdoar. Meu amado, alguém definiu assim que perdoar é doar a perda. Perdoar, doar a perda. Ou seja, você perdeu algo. A pessoa não reconheceu aquilo que você precisava ser reconhecido. A pessoa te fez sofrer. A pessoa fez você se sentir mal. Sabe o que você faz? Você perdeu algo que você... Isso. Antes que eu engula esse microfone. Pode continuar que eu vou ajeitando. Isso. Não vai. Deixa que eu grito mesmo, não tem problema. É. Duas alternativas. Para aqueles que estão diante de alguma encruzilhada, ou eles podem ousar o seguinte: eu vou grudar no pescoço daquele que me deve até ele me dar o que ele me deve. Ou então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar. Eu decido que eu tenho ônus, eu vou pagar o preço. Eu vou abrir mão daquilo que é devido, para que eu possa viver bem. Para que eu possa permitir que a obra de Deus continue na minha vida. Meu irmão, perdoar é zerar a conta com o outro. Perdoar é não cobrar a dívida. Você não tem ideia, perdão traz cura. Reverendo Hernandes diz assim: perdão é asepsia da alma, limpeza, faxina da mente, a cura das emoções. Ele diz: perdão é terapêutico, pois ele emana a restauração da alma. Meu irmão, quantas pessoas estão doentes no coração? Quem mexe com psicologia sabe. Muitas vezes você vai chegar no fundo, a gente percebe isso em aconselhamento pastoral. Olha, desentendimento familiar, falta de unidade, falta de harmonia entre cônjuges, problema entre pais e filhos, problema de solidão, depressão, descontrole emocional, enfermidades psicossomáticas, até loucura. Muitos deles têm a ver com falta de perdão. Gente que o coração está ressentido com o mundo inteiro. Todo mundo deve para ele. E ele não percebe. Agora, quando você perdoa, já disse alguém que perdoar é libertar um prisioneiro. Mas o bonito é descobrir que depois o prisioneiro era você mesmo e não aquele a quem você perdoou. Quando você perdoa, você acha que isso você está beneficiando o outro. Porque o fato de você perdoar é como se fizesse o seguinte: eu vou perdoar, ele fez tudo aquilo para mim, ele não reconhece. Até um dos versículos bíblicos diz, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí você se finca naquilo, não, se ele se arrepender, eu perdoo. Mas você se esquece que Jesus diz, alguém pergunta: Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes? Ele diz o quê? Quantas vezes? 70 vezes 7. O que nós oramos hoje, na oração dominical: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar não tem a ver simplesmente com o ato do outro, porque o outro talvez nunca queira perdoar você. Mas é um projeto do cuidado para o crescimento nosso como família. E a gente poder se libertar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos com inquietação, angústia, raiva, ressentimento, amargura, atormentados por isso. Coração perturbado não nos permite gozar da alegria do que Deus quer fazer em nós. Deus está fazendo uma obra na sua vida e talvez você não perceba, porque você está tão irritado.
Até se acordou um dia bem, até que você encontra aquela pessoa. E o triste é quando você vem para a igreja e encontra aquela pessoa que você não gosta, ou aquela pessoa que te feriu. Fala assim, meu irmão. Você pode falar assim, mas como é que eu posso identificar se eu tenho mesmo algum ressentimento de alguém? Simples. Veja como você fala daquela pessoa. Se alguém pergunta para você, ai, fulano de tal. Fulano de tal? Você não sabe da história. E você começa a falar, e aquilo você vai se enchendo, e aquilo vai indo, e aquilo vai indo. Quando você vê, você está espumando pela boca. Ainda mais você já percebeu, não sei se você percebeu, vai perceber. O capeta gosta de unir gente que não gosta da outra. Daí os dois têm motivo para o assunto de uma tarde inteira. E aí então os dois já têm certeza, não tem mais dúvida. Pastor não presta, o diácono é isso, aquele irmão, e por aí vai. Mas uma segunda coisa, perceba o que você deseja para aquela pessoa. É só bem, né? Eu abençoo, é isso? Alguém disse assim, olha, se morresse não ia fazer falta. Quando nós nos lembramos disso, né, essa palavra, né, que é dita, quando o Judá, ele está ali nos irmãos que querem matar o José, ele fala assim, olha, mas o que nós vamos ganhar com isso? O que nós vamos ganhar em matar o José? Meu irmão, lembra de uma coisa. Você desejar o mal para os outros, você não vai ganhar nada. Pelo contrário, você e eu perdemos. Não sei, tá? Se você tem feito isso. Que tem alguns que a gente manda para o poço, que nem o José, tá? A gente manda para o poço. Daí a gente tira para... Daí nós joga no poço do outro, daqui a um pouquinho nós tira do poço. Então lembra de uma coisa. Você quer que a sua vida cresça naquilo que Deus tem para você? Quer ou não? Amém? Tem um campo que se chama coração que precisa ser trabalhado. Tem coisas que você fala, mas não, pastor, não pode mexer nisso. Não, eu falo porque Deus quer, não é só em você, em mim também. Porque quando eu estava pregando, eu falo, Deus do céu, eu sou esse sem vergonha aqui, eu sou esse cabeçudo que precisa aprender a perdoar. Que hoje mesmo eu fiz isso, falei. Você está vendo, você vai pregar lá na frente, você vai lembrar de você, não dos outros. Mas uma última coisa, quando a gente vai lá para o capítulo 50, o tempo passa, o pai morre, Jacó morre. Isso que está aqui, a partir do verso 15, eu quero ler para você, porque é o nosso último ponto para a gente encerrar. Gênesis 50, a partir do verso 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, olha só, o papai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis aqui por teus servos, eis-nos aqui por teus servos. Disse-lhe José, não tenhais acaso que estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meu irmão, sabe o que talvez nos facilite muito perdoar? E eu creio que foi o que encheu o coração de José. Foi isso, diga comigo, vamos lá. O perdão torna-se mais fácil quando entendemos que Deus é soberano. Meu irmão, quando a gente entende que Deus é soberano sobre tudo, é diferente. Nós reformados, que entendemos que Deus controla todas as coisas, para nós Ele é mais tranquilo, porque nós entendemos que Deus é o responsável por tudo. Deus é responsável por você ser como você é o responsável pela família onde você nasceu, é o responsável pela cidade onde você mora, do emprego onde você está, porque eu creio que Deus controla tudo. Você também crê nisso? Meu amado,
Foi o Senhor que tocou, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que abriu as portas. É Deus que controla, não somente isso, mas que Deus que controla os sonhos. E por falar em sonhos, vocês se lembram que todo o negócio embrulho começou com os sonhos do José? E você percebe que tudo desenrolou por causa de um sonho. Começou com o sonho de José, que ficaram com ódio, e terminou com o sonho do faraó, que não tinha, que não sabia interpretar, e Deus concedeu aquilo. Quero dizer a você, Deus pode falar como Ele quer, amém? Também por sonhos. Tá certo, né, que nós não vamos entrar naquela linha, né, às vezes meio pentecostal, ou então, né, meio esotérico, tentando revelações, aquela coisa toda, porque alguns sonhos podem ser má digestão. Comeu demais, vai dormir cedo, né, e tem gente que fica assim, não, deixa eu ver o que eu sonhei para ver o que Deus está falando comigo. Não, Deus fala, mas especialmente por o quê? Por o quê que Deus fala? Pela sua? Por isso, meu irmão, não se fie em sonhos, mas Deus pode falar em sonhos. Foi o que Ele fez. E aí quando a gente começa a perceber, a gente vai ver o seguinte, José começa a perceber, Deus tinha um plano. Quando Ele me tirou da minha terra, e me trouxe para o Egito, é porque Deus sabia que precisava de mim aqui. Ele disse que queria abençoar todas as famílias da terra, e para abençoar as famílias da terra, precisava ter vida, precisava de comida. Você pode falar, mas pastor, Deus não podia, no caso, não abençoar todo mundo. Não, quando fala que Deus queria abençoar, Deus queria proteger aqueles deles que haviam sido separados ali desde Abraão, para que Jesus um dia nascesse dessa linhagem, para que todos recebêssemos a salvação. E então José nos declara o seguinte, que ele percebia que Deus tinha um plano, mas Deus tinha uma mão que controlava para que esse plano pudesse se cumprir, e tudo aquilo que aconteceu com ele estava debaixo do plano e do projeto de Deus. Walter Brueggemann, no seu comentário Gênesis, ele diz assim, presta atenção, os planos malignos das pessoas não derrotam, não destroem o propósito de Deus, em vez disso, eles involuntariamente se tornam maneiras pelas quais o plano de Deus é promovido. Aqueles que se levantam para te cacetear, para falar mal de você, para te ferir, entenda que quando Deus quer, Ele pode transformar mal em bem. Meu amado, olha, eu tenho certeza que José não entendeu isso logo de cara não, tá? Fique tranquilo. Quando jogar ele no poço, ele não fala assim, é Deus, é o plano de Deus, eu estou aqui. Não, ele sofreu dentro do buraco. Quando ele foi vendido, não acha que ele foi na caravana assim, glória a Deus, eu estou na caravana. Não, ele foi puxado, andou a pé, passou fome, passou frio, tomou chuva. Quando ele chegou na casa lá do Potifar, não ache você que ele foi colocado logo para governar. Não, ele foi limpar chão. Ele começou de baixo. Não ache você que quando ele estava lá naquele presídio sendo acusado de algo que ele não havia feito, sendo acusado por ter sido fiel, por ter sido digno, por ter sido um homem honrado. Mas, quando chega aqui no final, que os irmãos se aproximam dele, ele tem uma plena convicção de que ele sabia exatamente por que os irmãos fizeram o que fizeram com ele. Afinal, a família havia sido reunida de novo ali. E Deus queria fazer um trabalho através da vida dele. Meus amados, e é bonito porque quando os irmãos começam a duvidar de José, diz a palavra que José chora. Os irmãos achavam que ele só tinha dado um show porque o pai estava vivo e falou assim, agora acabou. Ixi, o pai foi embora, estamos lascados. Não entenderam que o perdão tinha sido genuíno. E olha, e não apenas o que diz, né, no versículo 20, fala assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Mas olha o que diz no 45, versículo 5, diz assim, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas boas, todas as coisas cooperam. Philip Brooks, pregador do século 17, ele disse o seguinte: Deus não desperdiça nada.
Vamos dizer juntos? Deus não desperdiça nada. Olha para quem está do seu lado e diz aí para ele, olha, Deus não desperdiça nada. Meu irmão, José entendeu. E nós temos que entender, meu irmão, que não tem nada. Aquela doença que você fala é para destruir, não, quero dizer, Deus não desperdiça nada. Mas, pastor, por que então Deus deixa o mal acontecer? Por que Ele deixou levantar uma mulher encapetada que nem aquela para tentar Ele? Meu irmão, isso é a natureza do ser humano e Deus poderia bloquear isso. Mas mesmo quando o ser humano, como ele é mau por natureza, nós vamos entender que Deus usa isso para poder converter em bem. Não é que Deus leva um divórcio, mas Deus pode transformar um divórcio em alguma coisa de bem. Não é o desemprego que é algo que foi a bênção de Deus, mas Deus, você no meio do desemprego, Deus pode transformar, porque Deus não desperdiça nada. Que seja um terremoto, uma guerra, uma briga familiar ou uma fome. O desejo do coração de Deus é fazer com que aquilo que foi quebrado possa voltar a ser restaurado. Não sei se você tem algum relacionamento rompido hoje, mas eu quero te dizer, Deus deseja te dar força para que você possa deixar o ressentimento de lado, porque pode ser que dentro do plano dele muitas bênçãos estejam por vir. Não entenda, talvez você não entenda hoje, e nem para você tentar explicar para ninguém, olha, se isso está acontecendo com você, porque deixa que no tempo certo Deus vai fazer, mas eu quero te lembrar uma coisa, quem poderia saber que a raiva, que a inveja daqueles irmãos, poderia levar José para o Egito? Quem sonharia, ou quem poderia saber, de que aquela caravana que passava que ia para o Egito, e quando o irmão fala, vamos vender, era Deus direcionando. Quem poderia dizer que aquela mulher sedutora e mentirosa, que quando faz aquilo, era a mão de Deus levando ele para dentro do presídio, para que ele conhecesse aqueles que estavam com ele, para que ele interpretasse os sonhos. Quem poderia saber que Deus ia dar um sonho para Faraó? Uma pessoa que não conhecia Deus, ele se sentiu o próprio Deus, e Deus dá uma revelação do que vai acontecer no futuro, para que tivesse um José no seu calabouço. Quem poderia sonhar ou saber que essa fome ia quebrar a dura cerviz de um povo orgulhoso, porque aquele povo separado por Deus havia se tornado orgulhoso, e vieram pedir ajuda para o Egito? Ninguém sabia, menos uma pessoa. E essa pessoa é Deus, porque Ele tem os seus planos e os seus projetos. Talvez você não entenda nada da sua vida, mas eu quero dizer, tem alguém que sabe. Você não entende o que está acontecendo hoje, talvez nem daqui 10 anos, mas um dia, diz a palavra, que nós vamos reconhecer. Sabe por quê? Porque o desejo dele é que nós o conheçamos e nós façamos tudo para que ele seja glorificado. Só ele sabe como ele usará os seus relacionamentos rompidos, mas restaurados para o seu propósito. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Nada da sua vida vai ser desperdiçado, porque Deus pode transformar até mesmo o mal em bem, assim como Ele fez com José. Deus, e nós queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar. Há tantas coisas que não entendemos, ó Pai. Um acidente, uma pessoa que se levanta no nosso trabalho para nos prejudicar, um vizinho, Senhor amado, em cima ou de baixo, um filho, ó Deus, que muitas vezes não está andando da maneira como o Senhor deseja, não respeitando aos seus pais. Mas uma coisa cremos, que a nossa vida está nas Tuas mãos, de que nada foge ao Teu controle, e queremos nos entregar essa boa mão, porque como dissemos há pouco, o Senhor nada desperdiça. Por isso, ó Pai, toda mágoa, tristeza, tudo aquilo que possa existir no coração dos Teus servos, no nosso coração, queremos pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito, nos levando, Senhor amado, a colocar tudo no lugar que precisa, aos pés da cruz. Todo o ressentimento, toda a dor, Pai amado, gerado por pessoas ou por situações
que possam ser trocadas pela alegria do perdão e da tua presença renovadora. Pai amado, que bom saber que não andamos simplesmente por aquilo que podemos como seres humanos, mas pela presença do teu Espírito em nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito repouse sobre vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.